Pois é, os dois, cadê a imagem aqui, por favor? Esses dois são amigos de infância, não é? E de repente, durante um jogo de truco, os dois amigos de infância se estranham. Porque o rapaz fez a brincadeira e falou assim, você é corno. Daí ele fala, como assim eu sou corno? Olha como terminou em tragédia essa história. Um jogo de baralho, alguns drinks entre grandes amigos, tudo para uma noite tranquila. Mas um desentendimento acabou em assassinato. Isso é uma injustiça muito grande que ele fez com a gente. É muita desumanidade. Gabriel e Eduardo se conheciam desde que nasceram, mas o laço de amizade entre eles e as famílias não falou mais alto do que um impulso assassino. E o pai do assassino ligou, o senhor Carlinhos Ximenes, ligou em tom de ironia, dizendo que as crianças haviam se esfaqueado. Mentira, mentira, porque o Gabriel não teve chance de defesa. Foi a mais pura covardia, mais pura covardia. O filho dele quem matou, esfaqueou, matou a sangue frio. O Gabriel estava morando em Socorro, uma cidade vizinha aqui de Piracaia, há cerca de 4 anos. Ele vivia com a esposa e com a filhinha, de apenas 9 meses de vida. Como ele estava desempregado, ele veio ficar aqui por um mês na casa da avó para trabalhar como ferreiro. Sempre que estava aqui em Piracaia, Gabriel ligava para o Eduardo, um grande amigo dele, considerado como um irmão, desde que ele era apenas uma criança. Quantas vezes eu sentei o Eduardo com o Gabriel, expliquei que era certo, que era errado. Chamei a mãe, falava, ela é testemunha, que eu pus ela dentro do meu carro, eu ia buscar onde ele estava. Não dá para entender tamanha crueldade que foi acontecer. Não entra na minha cabeça um negócio desse, tirar a vida do meu filho do jeito que foi tirada. A avó que ajudou a criar Gabriel foi a última a ter contato com ele. Eu vou trabalhar amanhã, você pode arrumar marmita para mim, vó? Falei, arrumo. Aonde você tá, filho? Tô aqui, vó, na leiteria, que é onde o vô dele mora, sabe? Mas eu falei, Gabriel, vem embora. Onde você tá, Gabriel? Eu tô aqui, vó, é já que eu vou. Porque ele não tinha nem voltado do serviço ainda, né? Segundo a família de Gabriel, ele estava acompanhado de um amigo que se tornaria a testemunha do crime quando o Eduardo chegou de carro e chamou os dois para irem até o sítio dele. A ideia era jogar baralho e conversa fora, mas durante a brincadeira, Eduardo teria se desentendido com Gabriel. Gabriel, em tom de brincadeira, falou palavras de ofensa para ele, corno, chamou ele de corno. E ele não gostou, mas era uma brincadeira, porque eles mexem com cavalo, ferreiro, então é um tom de brincadeira que a gente estava acostumado a ver eles brincarem. Foi aí que Eduardo decidiu ir embora, só que Gabriel, preocupado com o amigo, teria escondido a chave do carro. Os três tinham bebido e ele não queria que o amigo se arriscasse na rua durante a madrugada. Só que Eduardo ficou muito nervoso. Gabriel foi deitar e nisso ele se aproveitou da situação para pegar uma faca e atacar o amigo que estava desprevenido. Ele estava deitado na cama, certamente já havia passado para o sono porque não teve chance de defesa. Depois de atacar Gabriel, Eduardo só socorreu a vítima com a insistência do outro amigo e testemunha que também estava no sítio. Eles enrolaram Gabriel em um edredom e o trouxeram aqui para a Santa Casa de Piracaia. Os dois ficaram lá e Eduardo fugiu do local. Quando estava um pouco aqui mais à frente, percebeu que o edredom sujo de sangue ainda estava dentro do carro. E ele o abandonou bem aqui em frente ao SAMU. E depois seguiu para casa como se nada tivesse acontecido. Quando chegou para ser atendido no hospital, Gabriel ainda estava consciente e conseguiu dizer o nome do amigo que havia o atacado.
Os policiais militares que atenderam a ocorrência já conheciam o Eduardo por ser de uma família tradicional aqui de Piracaia. Eduardo foi localizado na casa onde ele morava com os pais e foi preso em flagrante. Eduardo passou por uma audiência de custódia horas depois de atacar o amigo, mas o juiz o liberou para que ele respondesse pelo crime em liberdade. Sem saber que Gabriel já estava morto, ele considerou o caso como uma tentativa de homicídio. Foi um homicídio, aconteceu às 6h30 da manhã, a morte do Gabriel. Por que não a justiça tentou se informar? A justiça não pode ser falha, ela teria que ter se informado antes de libertar um assassino, ainda que ele não tivesse falecido, mas ele teria que se informar se o Gabriel já havia falecido ou não. Até porque o próprio Eduardo já havia confessado o crime. O tio não consegue acreditar que o assassino, preso em flagrante, tenha sido liberado pela justiça horas depois. O pai, com grande poder aquisitivo, grande influência, vereador há 3 mandatos, que todos que estavam no velório, todos ao nosso redor, são eleitores dele, bancar um grande advogado para tirar um assassino da cadeia? Eduardo já havia feito um tipo de ameaça em reação a um comentário de Gabriel a uma foto dele. Mas a família da vítima jamais imaginava que daquelas brincadeiras algo ruim poderia acontecer. Nunca pensamos que ele poderia atacar o Gabriel, nunca. A mãe de Gabriel lamenta ter perdido o filho tão jovem, que completaria 21 anos neste mês e que estava construindo a própria família. O assassino também tem um filho com menos de 1 mês de vida. Tudo o que eles querem é que Eduardo, o rapaz que já foi considerado parte da família, pague pelo que fez. Daqui a pouco, como ele matou o meu, que era irmão, que era tratado como irmão, né? Ele sai de lá e ele mata outro. Porque quem mata uma pessoa que se diz irmão, mata qualquer um.